E aí, pessoal, beleza? Vamos começar hoje com mais uma aula de história. Mas essa aula aqui é uma prévia de uma próxima que virá, porque a gente vai estudar sobre a Revolução Inglesa. Só que antes de estudar a Revolução Inglesa, a gente tem que entender como que funcionava anterior à Revolução. Por quê? Porque esse período aqui a gente já viu em uma outra aula, chamada As Consequências depois das Cruzadas. Só que na Inglaterra aconteceram umas coisas um pouco diferentes. Vamos começar aqui com o significado de Inglaterra. O que significa? Inglaterra igual a terra dos ângulos. Por quê? Porque os ângulos que foram conquistando lá, naquela região. E além disso também, a cultura romana era pouca lá. Inclusive a administração da cultura romana era bem fraca naquela região. E os ângulos tomaram o poder, que eles não eram contra a cultura romana. Então foi fácil de se adaptar. Já no século XI, Guilherme I, ele foi lá e conquistou. Ele era um franco, ele era o conde da Normandia, se eu não me engano agora, mas era um franco que conquistou a Inglaterra e começou a introduzir a cultura dos feudos, da feudalismo lá. Só que esse feudalismo era um pouco diferente. Como assim um pouco diferente? Feudalismo era o quê? O senhor feudal tinha sua terra e as pessoas trabalhavam para ele e ele ganhava parte daquilo lá que as pessoas produziam nas terras, tinha os mansos, tinha uma série de impostos que ele ganhava. Só que nesse momento, na Europa, o feudalismo estava forte. E o que aconteceu? Tinha muitos senhores feudais que ficaram mais famosos e mais ricos que o próprio rei. Então, o que Guilherme I fez? Ele controlou os feudos. Ele não deixava que um senhor feudal tinha muita terra e se tornasse tão famoso quanto o rei. Ele manteve o poder seguro em suas mãos. Aí foi passando o tempo, já entre o século XIV e século XV, aconteceu diversas coisas na Europa. Uma delas é bem semelhante ao que está acontecendo aqui hoje, só que numa situação bem diferente. No caso, a gente está no famoso Covid-19, né? Tá nessa pandemia total aí. Mas na época foi a peste negra. A peste negra começou na Europa e depois disso, lá na Inglaterra, depois disso, ela logo em seguida enfrentou a Guerra dos 100 Anos, de 1337 a 1453. Aí, para não bastar isso aqui foi uma guerra externa, né? Depois disso, o que aconteceu? A Guerra das Duas Rosas, que aconteceu, guerras internas para o controle do poder inglês, de 1455 a 1485. Ou seja, foi uma coisa atrás da outra. Guerra dos 100 Anos, peste negra, isso tudo atrasou um pouco a Europa nos avanços científicos. Aí o que aconteceu? Em 1485, Henrique VII conseguiu alcançar a paz no reino europeu. Só que logo em seguida, um camarada que nosso professor Pietro gosta muito, que é o Henrique VIII, ele mudou essa situação de paz. Por quê? Porque ele mudou com a Reforma Anglicana. A Reforma Anglicana começou na Europa e ela se tornou uma divisão entre o poder católico e os anglicanos. E com isso veio Elizabeth I, no século 17, 1588, ela conseguiu trazer novamente um equilíbrio entre o protestantismo e o catolicismo. Ela controlou esses poderes, essas questões religiosas e socioeconômicas. E com isso a Inglaterra começou a avançar mais. Inclusive, aqui em Henrique VII e Henrique VIII, Portugal e a Espanha estavam muito fortes na questão das grandes navegações. Então isso atrasou eles um pouco antes deles ainda, de Henrique. Aí com Elizabeth, ela conseguiu mudar esse quadro. Como assim mudar? Ela começou a investir e se tornou uma grande potência, acho que a maior de sua época, das questões das grandes navegações e o controle catolicismo, protestantismo, estava muito essa guerra ideológica, essa guerra religiosa lá naquela região da Europa, na Alemanha e tudo mais. Só que aí o que aconteceu? Ela mudou o sistema político também. Começou a ter os aristocratas, que significa o que? Aristocracia. O poder dos melhores.
Aristocracia, lembra disso? Isso é matéria de conteúdo de cair na prova. O que significa aristocracia? Poder dos melhores. Então ela mudou um pouco, lembra? Pirâmide social, como é que fica mudando de acordo com o poder? E aqui começou com o quê? Os nobres no topo, depois os burgueses, a burguesia, logo abaixo dos nobres, depois vieram os camponeses, só que entre a burguesia e os camponeses surgiram as duas novas classes, que eram os gentries e o yeomanry. Os gentries, eles eram o quê? Eram como se fossem nobres, eles se comportavam como se fossem nobres, mas eles eram aristocratas. Eles tinham poderes, tinham terras e ganhavam lucro dessas terras também. Já os yeomanry, negócio assim, o que aconteceu? Eles tinham pequenas terras, mas eles não se comportavam como nobres. E abaixo daqui do yeomanry entrariam os camponeses. Então essa pirâmide começou a surgir novas classes sociais. Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, escreve aqui nos comentários, compartilha com os colegas. E aluno meu que está assistindo o vídeo, comenta aqui que eu vou dar presença na aula, hein? Na aula EAD. Isso aí, gente. Até mais. Tchau, tchau.